Amados de Deus e queridos irmãos, uma boa noite a todos que acompanham esse culto doméstico. Nós estamos aqui transmitindo através do YouTube. Íamos transmitir através do Facebook, mas algum problema no Facebook nós não conseguimos transmitir ao vivo pelo Facebook, mas estamos aqui através do YouTube. Quero dizer para você que está acompanhando essa transmissão que as nossas páginas no Facebook, elas foram hackeadas. Aliás, estão tentando hackear também a página da minha esposa, da Tereza. A luta tem sido muito grande, mas nós vamos continuar nessa luta para levarmos até você a verdade. Mas vamos agora, nesse momento, à oração, vamos agora, nesse instante, falarmos com Deus. Eu gostaria de orar em seu favor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, nós entramos agora, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença. Nós sabemos que somos falhos, sabemos que somos pecadores, mas sabemos também que as Tuas misericórdias, elas não têm fim. Elas se renovam a cada dia, elas se renovam a cada manhã. Por isso temos a plena convicção de que os nossos pecados, eles estão perdoados. Ó meu Pai, eu oro agora por todos que acompanham este culto doméstico. Pessoas que estão agora nos seus lares, outras que estão em hospitais, pessoas, meu Deus, que estão com sede da Tua palavra, estão com sede de Ti. Pessoas que estão buscando, Senhor, a verdade. Porque somente a verdade, ela liberta. Somente a verdade pode libertar aqueles que se encontram escravizados por uma religião, escravizados por doutrinas, por dogmas, por ideias de homens, por filosofias humanas. Ah, meu Senhor, estenda a Tua mão e que nesta noite, através desse culto doméstico, aqueles que estão sendo enganados, que tenham seus olhos desvendados. Aqueles que estão fracos sejam fortalecidos. Aqueles que estão, meu Senhor, sem esperança de vida, que a esperança se renove dentro deles. Até mesmo aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, eles recebam cura. Ó Pai amado e querido, olha para cada pessoa, olha para cada um, meu Pai, porque sabemos que agora, neste momento, essa transmissão, ela chega em vários lugares. Ou melhor, ela pode chegar no mundo inteiro. Aonde quer que
esteja uma pessoa com acesso à internet. Ela pode sintonizar, ela pode se conectar e participar e receber esta oração. E ser também agraciada, ser também renovada, transformada. Ó Espírito Santo, renova cada pessoa. Renova, Senhor, com a tua força. Renova com o teu poder. Renova cada um, meu Pai, independentemente de qualquer coisa. Porque entregamos tudo nas tuas mãos. Renova, Senhor. É o que nós te pedimos. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há, dentro do meu coração necessita mais de ti. Ó Espírito Santo, nós entregamos tudo nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, a mão de Deus, ela está sobre a sua vida, ela está sobre a sua família. Creia nisso, porque aonde quer que você esteja, não importa o lugar, se você adora a Deus em espírito e em verdade, então Ele está aí também para renovar as suas forças, para lhe encher de paz, para lhe encher de esperanças, não é verdade?
por maiores que sejam as lutas que você tem enfrentado, por maiores que sejam as dificuldades que você tem enfrentado, Deus, Ele está aí com você, tá bom? Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e nós vamos meditar hoje no Evangelho de João, João capítulo 4, quando fala da mulher de Samaria. João capítulo 4, quando fala da mulher de Samaria, a mulher samaritana. Deixa eu contar um pouquinho da história para que você possa entender o que nós vamos falar e qual é o espírito que Deus quer passar para todos nós nessa transmissão. Você sabe que o povo de Israel, os judeus, podemos também chamar de hebreus, esse povo era formado por 12 tribos, as tribos de Israel. Os 12 filhos de Jacó, que formaram as 12 tribos de Israel, e, consequentemente, o povo hebreu, o povo de Israel. Então, a história fala que na época de Salomão, essas 12 tribos, elas estavam juntas. Havia um só reino, havia só um reino. Mas quando Salomão ele morre e o seu filho, chamado Roboão, ele começa a castigar o povo ainda mais que o seu pai, porque Salomão, se você for ler direitinho, Salomão ele era um homem que ele usava de trabalho escravo. Ele era um homem que cobrava impostos altíssimos para manter tudo aquilo que ele possuía, tudo aquilo que ele tinha. Então, quando Salomão morreu, então Roboão, o seu filho, assumiu. Só que Roboão, o filho de Salomão, ele começa a torturar ainda mais o povo. Então, com isso, causa uma divisão. Apenas 2 tribos, elas ficam com Roboão. Apenas 2 tribos ficam com Roboão, que eram as tribos de Judá e Benjamim. E essas 2 tribos, elas ficam em Jerusalém. E as outras 10 tribos, elas seguem a um outro homem chamado Jeroboão. Então, eles vão para Samaria. Então, 2 tribos ficam em Jerusalém e 2 tribos ficando em Jerusalém, as outras 10 vão para Samaria. Então, houve uma divisão. E essa divisão, o que fez? Então, as tribos que ficaram em Jerusalém era o reino de Israel, o reino de Israel. Estava ali dividido, podemos assim dizer. Literalmente dividido. Então, essas 2 tribos estavam ali em Jerusalém e adoravam em Jerusalém. Adoravam em Jerusalém, achavam que tinham que adorar no templo. E as outras tribos, as 10 tribos, que foram para Samaria, por isso que você vai ver na Bíblia, muitas vezes,
falando do reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Judá, as 2 tribos que ficaram ali em Jerusalém. O reino de Israel, as 10 tribos que foram para Samaria. E os samaritanos achavam de Samaria que deviam adorar no monte, o Monte Gerazim, aonde Moisés profetizou a bênção antes do povo entrar na terra prometida. Então havia ali essa divisão, 2 tribos em Jerusalém e 10 tribos em Samaria. 2 tribos, o reino de Judá, achava que devia adorar em Jerusalém, no templo, e as outras tribos achavam que deveria adorar no monte, no Monte Gerazim. Então havia essa divisão. Vamos adorar onde? Vamos adorar em Jerusalém, vamos adorar em Samaria, no monte. E essa inimizade entre samaritanos e judeus, ela se tornou ainda maior, porque depois os samaritanos eles foram dominados pelos sírios, e aí eles levaram para dentro do culto outros deuses. Isso que eu estou falando para você, você pode depois conferir na sua Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 12, e depois você pode também ler 2 Reis 17, tá bom? É só você marcar aí, depois você vai lá e lê. 1 Reis 12 e 2 Reis 17. Aí você vai ver a divisão das tribos e depois você vai ver também que a inimizade se tornou maior. Mas, então, havia essa divisão. Por isso que judeus não se falavam com os samaritanos. Eles não se falavam entre eles. Então, Jesus, ele passa por Samaria. Os judeus evitavam passar por Samaria. Eles tinham outros caminhos para chegarem até a Galileia, chegar até Jerusalém, né? Eles evitavam passar por Samaria por causa dessa inimizade que havia. Mas Jesus fez questão de passar ali. Por quê? Porque Jesus tinha uma missão. Ele tinha uma missão. E qual foi a missão do Senhor Jesus? É isso que nós vamos entender agora. Vamos ler aqui João capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Então, ele vai atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Quer dizer, eles não se davam justamente por causa disso que nós falamos. A divisão das tribos e depois também por causa do culto misto
dos samaritanos, que as outras nações levaram outros deuses para Samaria. Então, eles tinham um culto misto. Eles serviam também ao Senhor e a outros deuses. Pelo menos 5 nações. 5 nações se misturaram com os samaritanos e aí houve um culto misto. Eles adoravam também a outros deuses. Por isso eles não se davam com os judeus. Versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Respondeu-lhe ela, né? Então ela disse: mas como é que o senhor vai tirar a água daí se o poço é fundo? És tu, porventura, versículo 12, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Então, vai ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Bom, todas as vezes que nós lemos essa passagem, quando a gente lê assim, olha, Jesus falou que a mulher tinha tido 5 maridos e o que ela estava agora não era dela. Então a gente nós imaginamos que Jesus está falando que essa mulher era uma adúltera, que essa mulher era uma depravada, porque a tendência nossa do ser humano é sempre essa, levar para o lado da prostituição, do adultério, de tudo isso. Só que Jesus aqui não está falando de marido no sentido de marido mesmo, homem e mulher. Não, Jesus aqui está falando no sentido espiritual e da idolatria que vivia os samaritanos. Você quer ver uma coisa? Abre a sua Bíblia aí, você que está em casa, em 2 Reis, capítulo 17. Abre aí, 2 Reis, capítulo 17. Aí você vai entender agora o que Jesus estava falando. 2 Reis 17, versículo 20. Vamos ler o versículo 24. O rei da Síria renova a população de Samaria. Então, o rei da Síria, ele traz para Samaria outros reis, outras nações. Então, vamos ler. O rei da Síria trouxe gente de onde? De Babilônia, de Cutá, de Avá, de Amate, de Sefarvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria
em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse a Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram ao Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram a alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Síria: as gentes que transportastes e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais o matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxeste, que ele vá e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que havia levado de Samaria e habitou em Betel, e lhe ensinava como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitavam, e puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote, Benote, os de Cutá fizeram Nergal, os de Amate fizeram Acima, os aveus fizeram Nibais e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Mas temiam ao Senhor. Dentre os do povo constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos. De maneira que temiam ao Senhor e, ao mesmo tempo, serviam seus próprios deuses. Então, olha só, os samaritanos, eles serviam também, conta aí, para você ver, eles serviam também aos deuses de Babilônia, de Cutá, de Avá, de Amate e Sefarvaim, e também temiam ao Senhor. Então, quando Jesus fala ali de 5 maridos, ele está falando desses 5 deuses que os samaritanos eles já tinham adorado. Ou seja, essas 5 nações que introduziram outros deuses, eram mais deuses, mas 5 nações. E a nação agora de Israel também não era da mulher samaritana. Por isso Jesus fala, olha, 5 maridos já tiveste, e o que você tem agora não é seu. Quer dizer, a sua situação atual agora. Vocês já tiveram nações lá, como Babilônia, como Cutá, como essas nações, essas 5 nações. Então Jesus aqui está falando de idolatria. Jesus aqui está falando que aquela mulher, ela não tinha compromisso com Deus. Ela não tinha compromisso com Deus. E nem naquele momento ela tinha. Por isso Jesus está dizendo, olha, você já teve 5 maridos, e o que você tem agora não é seu. Quer dizer, nem ao Deus verdadeiro você serve. Porque havia uma divisão. Os samaritanos estavam divididos entre vários deuses. Então, voltando lá no capítulo 4 de João, então você veja só que quando Jesus fala do marido, vai, chama o teu marido, e Jesus diz para ela, você já teve 5 maridos, o que você tem agora não é seu. Jesus não estava falando ali de marido no sentido que aquela mulher tinha tido 5 maridos e que aqueles maridos tinham morrido, elas tinham casado com outro, ou então tinham se separado. Não era nesse sentido. É no sentido de
de adoração a Deus. Tanto é que no versículo 19 diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais, olha só, aí você vê que a mulher, ela fala de adoração. Ela entendeu o Espírito. Ela entendeu que Jesus não estava falando de marido, porque ela não tinha realmente marido. Ela realmente não tinha marido. Ela entendeu que quando Jesus falou, tiveste 5 maridos, o que você tem agora não é seu, ela entendeu que Jesus estava falando da condição espiritual dela. E do povo de Samaria, que já havia se deixado levar pelos deuses de outras nações. Então, ela diz, nossos pais adoraram neste monte, o Monte Gerazim. Vós, entretanto, quer dizer, os judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Então Jesus disse para ela, olha, vocês dizem, os samaritanos dizem que a adoração é no monte. Os judeus dizem que a adoração é em Jerusalém. Mas eu digo para vocês que vem dias aí que vocês não vão adorar nem em Jerusalém e nem no monte. Porque Jesus disse, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E importa, Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Jesus ali diz para ela, olha, não vai ser no monte e nem em Jerusalém no templo. Vai ser em espírito e em verdade. Ou seja, não haverá mais um lugar físico específico para se adorar a Deus. Eu vejo muitas pessoas mandando mensagens dizendo assim, bispo, e agora o que eu vou fazer? Eu saí da igreja, eu saí... Irmão, você não saiu da igreja. Você saiu de uma denominação. As pessoas, elas confundem. Igreja de Cristo é uma coisa. A igreja de Cristo, ela não está limitada a um CNPJ. Né? A igreja de Cristo, ela não está limitada, por exemplo, a um templo. Não, de forma alguma. A igreja de Cristo, né? Eu vou pedir a minha esposa aqui para poder colocar aqui o carregador, que a bateria está terminando, no computador, mas a igreja de Cristo, ela não está limitada a um templo, paredes, CNPJ, não. Por isso que você pode adorar a Deus aí onde você está. Porque não existe mais um lugar físico. Jesus deixou isso bem claro. Dias virão, e já chegou, que os verdadeiros adoradores, eles vão adorar como? Em espírito e verdade. Que maravilha, né? Você aí na sua casa, você pode adorar a Deus. Você aí, junto com a sua família, você pode adorar a Deus. Ah, bispo, mas eu gosto tanto de um lugar para adorar. Sim, se esse lugar, se existir esse lugar, amém, graças a Deus. Mas não é fundamental. Não é fundamental. Porque a água, quem dá é Jesus. E Jesus não está preso entre paredes.
A água quem dá, a água que mata a sede, que vai saciar a sua sede de paz, de harmonia, que vai lhe dar a certeza da sua salvação, a esperança, essa água quem fornece é o Senhor Jesus. É como, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você. Você gosta de refrigerante? Você toma refrigerante? Ah, tomo. Você gosta de um suco? Gosto, faz bem. Mas o que você precisa mesmo é de água, não é verdade? O que nós precisamos mesmo é de água. Então, entenda que a denominação, entenda que uma instituição ou um lugar para você adorar é como se fosse um refrigerante. Tá bom, você gosta, é bom. Ou um suco, tá bom, é bom, você gosta. Agora, a água é Jesus. Ele é a água. Ou seja, ele que dá a água, ele que fornece a água. Então, a mulher samaritana entendeu isso. Ela disse assim, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou o que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será que este porventura é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então, Jesus quebra aqui uma inimizade que havia entre judeus e samaritanos, e Jesus quebra aqui também aquela tradição que havia de que deveria se adorar no monte, e outros acreditavam que deveria se adorar em Jerusalém, no templo. Jesus diz, então, nem no monte e nem em Jerusalém. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, independentemente de lugar. Tá certo? Você quer adorar a Deus? Você quer glorificá-lo? Você quer exaltá-lo? Deseja mesmo? Então você pode fazer aí aonde você está. Tá certo? Você pode fazer isso aí aonde você está. E eu gostaria que você, então, fechasse os seus olhos, se você assim puder, e com os seus olhos fechados, você agora adorasse a Deus aí, em espírito. Sim, em espírito. E em verdade, crendo nessa palavra. Que o nosso Deus não está limitado ao tempo, ele não está limitado a quatro paredes, e nem a um templo feito pelas mãos de homens. Não, ele está vivo. E ele está aí aonde você está. Então você pode agora abrir o seu coração e glorificá-lo. Você pode glorificá-lo de todo o teu coração. Dizer para ele que você o ama. Dizer para ele que você o adora, que você o exalta. Dizer para ele, Senhor, obrigado pela minha vida, pelo ar que eu respiro. Obrigado por tudo que o Senhor já fez na minha vida, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e o Senhor vai fazer.
Obrigado pela minha família, Senhor. Obrigado por aqueles que o Senhor tem colocado ao nosso lado. Aqueles que têm se juntado a nós. Aqueles que têm sido tocados pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Oh, meu Pai. Obrigado por conhecer a Tua palavra. Por poder Te adorar em espírito e em verdade. Poder Te adorar, Senhor, mesmo que estejamos distantes um do outro, porque eu sei que existem pessoas agora assistindo e participando deste culto doméstico em outros países, outros estados e cidades. Pessoas, meu Pai, que Te amam, sabe, Senhor? Pessoas que Te adoram, sabe, meu Pai? E mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, elas não param de Te adorar. Elas não param de glorificar ao Senhor. Porque os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Não são aqueles que adoram de acordo com as condições. Quando as condições são favoráveis, adoram. Quando não são favoráveis, reclamam e às vezes até se tornam inconvenientes. Se tornam inconsequentes. E às vezes até, Senhor, proferem palavras que desagradam a Ti. Mas nós Te adoramos independente da situação, Senhor. Oh, meu Pai, derrama o Teu Espírito agora, meu Pai, sobre esta pessoa que tem sido perseguida. Derrama o Teu Espírito sobre esta pessoa que tem sido injustiçada. Derrama o Teu Espírito sobre aquele que está aflito e desesperado. Assim como aquela mulher samaritana teve um encontro com o Senhor. E ela disse, dá-me desta água, Senhor, para que eu não mais tenha sede. E nem mais precise vir aqui. Porque ela achava que Jacó era maior do que o Senhor. Quando ela disse, porventura tu és maior do que o nosso pai Jacó, que deu-nos esse poço, mas aquele poço era o poço da religião, era o poço do tradicionalismo, era o poço da discórdia. Mas o Senhor disse para ela, quem beber desta água tornará a ter sede. E é o que nós temos visto, sabe, Senhor? Muitas pessoas sedentas de Ti, mesmo estando dentro de uma denominação, elas têm sede de Ti. Porque às vezes o que elas recebem, Senhor, é apenas religião, mandamentos, doutrinas, materialismo. Mas eu te peço agora, meu Pai, abraça cada pessoa. Abraça cada um, meu Pai. Esta pessoa que agora chora,
que derrama lágrimas, que lágrimas rolam no rosto delas agora. Essa pessoa que está te adorando, meu Pai, que está glorificando agora o teu nome, dizendo glórias, aleluias, dizendo eu te amo, eu te adoro, Senhor, dizendo eu te exalto, tu és a minha força, tu és o meu refúgio, tu és o Deus da minha salvação. Sabe, meu Deus, havia uma discórdia entre os samaritanos e os judeus, causada justamente pela religião, porque uns achavam que o monte era o lugar certo, outros achavam que o templo, Jerusalém, era o lugar certo. E o Senhor disse, nenhum e nem outro. Porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Não precisam de um lugar. Podem estar agora sozinhos em casa, apenas com um computador, mas estão te adorando, Senhor. Estão glorificando a Ti. Além do mais, Senhor, os samaritanos haviam recebido outras nações que introduziram outros deuses. Havia um culto misto. Eles temiam ao Senhor, mas também serviam a outros deuses. Não havia uma fé genuína. Não havia uma fé pura. Mas o Senhor trouxe a água da vida para aquela mulher. E é essa água que queremos beber. A água da vida. A água da vida queremos agora. Venha saciar a nossa sede, Senhor. Venha saciar a nossa sede de paz, de alegria. Venha saciar a nossa sede, meu Pai. Porque somos sedentos de Ti. Somente do Senhor. Não dependemos de homem, não dependemos de placa, não dependemos de denominações, não dependemos de ninguém, de templos, de luxo. Não. Podemos estar em qualquer lugar e podemos te adorar. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há Que me render e te adorar. E tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei.
somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Oh, meu Pai, nós te exaltamos de todo o nosso coração, glorificamos a ti. Sim, não importa o lugar, Senhor, não importam as circunstâncias, não importa, porque adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, e glorificamos a ti de todo o nosso coração. Você que crê, diga assim seja. Amém. Olha, creia que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Que você seja dependente, única e exclusivamente, de Deus. Nós vamos transmitir esse culto doméstico aos domingos, às 18 horas, e às quartas-feiras, às 20 horas. Tá? Fica ligado, porque se nós não pudermos transmitir pelo Facebook, vamos transmitir pelo YouTube. Mas vamos transmitir. Hoje nós gostaríamos de ter transmitido pelo Facebook, mas parece que o Facebook não está transmitindo ao vivo. Então nós viemos para cá, para o YouTube, tá bom? E outra coisa, a nossa página no Facebook, ela foi hackeada, pessoas estão se fazendo passar por nós, lá no Google, né? E estão querendo também hackear a página da minha esposa. Já tiraram um canal nosso do YouTube, já derrubaram um canal nosso do YouTube. Então estão tentando de todas as formas, de todas as maneiras, impedir que nós falemos, impedir que nós nos pronunciemos, que nós falemos da verdade. Então eu preciso muito da sua ajuda. Eu preciso muito da sua ajuda. Muito mesmo. Eu gostaria que você pegasse os nossos vídeos, pudesse baixar os vídeos, compartilhar esses vídeos na sua página do Facebook, abrir comunidades no Facebook e enviar os vídeos, tá? E fazer isso, tá bom? Porque eu vou gravar um vídeo amanhã aqui no YouTube, para colocar aqui no YouTube, falando do que está acontecendo. Falando o que está acontecendo, o que estão fazendo para nos calar. Tá bom? E eu gostaria também da sua ajuda, que você nos ajudasse com a sua contribuição, com a sua oferta, com o seu dízimo. Muitas pessoas têm perguntado a respeito do dízimo. Eu entendo que o dízimo, ele não é uma obrigação. Ele não é uma obrigação. Nós não podemos condicionar o dízimo à salvação, à vida eterna, nada disso. Tá? O dízimo é apenas uma referência de contribuição voluntária. Ele pode servir como uma referência
Porque no Novo Testamento mesmo, as pessoas contribuíam, não é verdade? No Novo Testamento, as pessoas faziam as suas contribuições. Elas ajudavam o ministério do Senhor Jesus. Então, é importante que você entenda isso. Não é uma obrigação. Mas se você sentir no seu coração, você diz assim, olha, bispo, eu sinto no meu coração, Deus tem tocado de ajudar esse ministério, de ajudar o Senhor. Então, você pode fazer a sua contribuição direto na conta da igreja. A conta da igreja é do Banco do Brasil. Banco do Brasil, agência 1574, dígito 1. 1574, dígito 1, é a agência, e a conta corrente é 50000, dígito 3. Conta corrente 50000, dígito 3. Tá bom? Eu vou deixar na descrição também aí do culto doméstico, tem também na descrição dos vídeos. Fique à vontade, tá bom? O Espírito Santo é quem vai tocar no seu coração. Quero agradecer a todos pelo apoio, você que tem nos apoiado, você que tem orado por mim, pela minha família. Saiba que nós estamos orando por você também. E se você quiser entrar em contato comigo, entre através do WhatsApp, que é o 21 DDD aqui do Rio de Janeiro, 21 98019 6017. O DDD 21 98019 6017. Tá bom? Olha, um abraço aí para todos que estão acompanhando em todo o Brasil, você também de fora do Brasil, de outro país. Um grande abraço, fiquem todos na paz e que o Senhor Jesus continue abençoando a todos. Vamos em frente.